Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu vou apresentar para vocês 3 livros essenciais para se estudar filosofia do direito que, se o seu professor não apresentou para você, é sinal que há alguma diferença. Além do mais, se você é professor de filosofia do direito e está começando a lecionar essa disciplina, entenda que é um bom começo você desenvolver esses livros e inclusive fazer atividades não apenas teóricas, mas práticas com os teus estudantes, como, por exemplo, ler os livros, debatê-los e mesmo fazer julgamentos simulados a respeito de seus personagens. Além desses 3 livros básicos que todo estudante de direito deve estudar e todo professor de filosofia do direito deve passar para os seus alunos, integram a bibliografia básica da disciplina de filosofia do direito, e se você não viu esses livros, certamente você tem alguma deficiência na sua formação básica em direito. Vou também mencionar algumas outras obras que eu considero muito úteis para quem está se iniciando no maravilhoso mundo do estudo do direito e da justiça. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir a respeito de teorias da justiça e filosofia do direito. Tenho muito material aqui no canal Leandro Cordioli em que eu desenvolvo de maneira mais superficial e a fim de difundir a filosofia do direito, mas também de maneira mais profunda estes temas. Bom, o primeiro desses livros é esse clássico, que o meu já está gastinho aqui, que é o famoso O Caso dos Exploradores de Caverna, de Lon Fuller. Eu já gravei alguns vídeos a respeito desse livro, apresentando os argumentos, como eu desenvolvia o trabalho a respeito dele em sala de aula, e ele é certamente um dos clássicos na formação jurídica ocidental, ou seja, desde a Europa até a América Latina ou mesmo a América do Norte, todos os estudantes de direito, ou melhor, todos aqueles que realmente estudaram direito, leram essa obrinha. Esse é um livro escrito pelo professor Lon Fuller, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mas que também teve muito contato internacional com a Universidade de Oxford. O professor Lon Fuller tem diversas obras. Deixa eu ver se está aqui na minha mesa. Aliás, aqui por um acaso está na minha mesa também essa obra que é A Moralidade do Direito, que fica altamente recomendado como uma bibliografia secundária. Contudo, essa obrinha aqui, em que pese ser pequena, ela é indispensável para quem estuda direito no Ocidente. Ela vai tratar do famoso caso dos exploradores de caverna, em que 5 sócios de uma sociedade espeleológica, isto é, 5 sócios de uma sociedade que se dedicava ao estudo das cavernas, ficaram presos dentro de uma caverna e foram contactados pelo exterior, ficaram sabendo que não poderiam ser resgatados a tempo de sobreviverem com vida e resolveram matar um dos integrantes dessa sociedade espeleológica, um dos 5, para se alimentar do seu corpo. Esse caso foi inspirado num caso real, que na verdade foi um naufrágio, e ele traz várias questões a nível moral e jurídico que levam o estudante de direito a refletir a respeito do que efetivamente seja o direito e apresentam as dificuldades de se estudar o direito ou as ciências humanas. Diferentemente, por exemplo, da matemática, que muitas vezes a resposta para uma equação é uma só, no caso do direito, existem várias respostas e vários argumentos que a gente até pode categorizar em melhores ou piores, com aqueles que a gente concorda ou discorda. Mas mesmo diante de uma única situação em que as provas não são debatidas, apenas as questões de direito e de moral são debatidas, há vários enfoques igualmente razoáveis. Então, essa obrinha aqui vai partir do julgamento dos exploradores de caverna, que foram condenados à morte em primeira instância por terem cometido o homicídio deste colega, deste 5º elemento do grupo, para sobreviver, e eles recorrem a fim de tentar modificar a sentença condenatória e se absolverem da pena de morte. Então, existem juízes que vão apresentar argumentos para defendê-los, existe um juiz que vai se abster de julgar os exploradores de caverna, e, finalmente, existem juízes que vão condenar os exploradores de caverna. Cada um vai usar a sua própria argumentação, e o autor faz isso de uma forma magistral, apresentando várias correntes a respeito do que seja o direito e que seja a moral, e as relações entre direito e moral. Então, é altamente recomendável que você leia O Caso dos Exploradores de Caverna, de Lon Fuller. Tem disponível digital na internet,
essa versãozinha aqui tem na capa R$ 5. Se você for ver, a minha tá bem gastinha, eu dei 12 anos aula com base nela, e acredito que hoje não seja mais R$ 5, mas você consegue ela mesmo no formato impresso por um valor bem razoável, mesmo na Amazon ou na internet. Além disso, eu sugiro essa traduçãozinha mesmo da capa verde, que é da Sérgio Antônio Fabres, editor, e adianto para vocês que, na verdade, só isso aqui é a obra. O restante é um folheto onde o editor divulga suas demais obras publicadas, ou seja, em formato A4, se eu não me engano, são 30 páginas que estão disponíveis em PDF na internet, né? Se você tiver a condição de adquirir essa versão impressa, fica essa sugestão. Bem, esse é um clássico e certamente se você ler e refletir a respeito desses argumentos, procurando identificar, primeiro, se eles são culpados ou inocentes do que eles praticaram. Segundo, pesando os argumentos de cada um dos juízes. E terceiro, formulando os teus próprios argumentos, você vai aprender muito do que seja o raciocínio prático, que é fundamental para a faculdade de Direito. Aliás, muitos ingressam na faculdade de Direito imaginando que devem decorar as regras jurídicas, mas não é esse o caso. Você deve aprender a raciocinar a partir dos casos práticos, encontrando a lei ou a medida do direito para aqueles casos práticos e buscar regulá-los. Isso é o que a gente chama de razoabilidade prática ou de raciocínio prático. A virtude que leva você a fazer isso bem, de uma maneira excelente, é a prudência ou a prudência jurídica, e isso se aprende, evidentemente, estudando as leis, mas também refletindo a respeito de casos práticos, e essa é uma excelente experiência no caso da Faculdade de Direito. Além do caso dos exploradores de caverna, se o seu professor não lhe passou essa segunda obra, que é Sófocles, o autor, e o nome da obra é Antígona, você está sendo enganado na sua Faculdade de Direito. Diga para o seu professor de Filosofia do Direito que ele deve passar essa obra para você, que é uma obra obrigatória para quem estuda direito desde 2.500 anos atrás. Afinal de contas, ela é uma obra que foi composta em forma de tragédia por Sófocles, ganhou um concurso, inclusive, na Grécia Antiga como a melhor tragédia do ano, e vai contar a história de 4 irmãos e de seu tio, Creonte, o tirano de Tebas. Acontece que 2 dos irmãos, Etéocles e Polinices, haviam lutado pelo trono de Tebas, o qual seriam herdeiros. Contudo, nessa luta pelo trono de Tebas, um se uniu com uma nação estrangeira e o outro se uniu com seu tio Creonte. Ambos os irmãos morreram em combate, Creonte assumiu o trono e aquele irmão que tomou o seu partido e defendeu Tebas, ele diz que deveria ser enterrado com honras de heróis. Por outro lado, aquele irmão que atacou Tebas juntando-se a uma nação estrangeira, ele decretou que deveria restar insepulto, ou seja, deveria ficar apodrecendo, servindo de alimento para animais famintos e que não recebesse os ritos funerários. Isso para os gregos era algo profano, era algo muito pior do que cometer uma injustiça, na medida em que a alma do morto ficaria presa nesse mundo e não iria para o Hades, não seguiria a sua trajetória para o mundo dos mortos. Logo, a obra Antígona, que leva o nome da personagem, começa com o debate entre as duas irmãs, Antígona e Ismene, a respeito do decreto de Creonte, que dizia que aquele que realizar o rito funerário em Polinice deverá ser condenado à morte por apedrejamento. Ismene diz que a gente deve respeitar o poder político e não deve arriscar a própria vida para sepultar um morto. Antígona, por outro lado, diz que existem leis divinas e que é honrado realizar reverência aos familiares mortos. Logo, decide-se por realizar o rito funerário e enterrar o irmão morto, mesmo contrariando a lei e sob pena de morte. Então aparece um dilema fundamental para o direito, que vem sendo estudado há 2.500 anos, que é: existe um padrão de justiça na lei humana, na lei de Creonte, que é o governante, mas será que existe um padrão de justiça para além da lei humana? Ou seja, será que Creonte deve respeitar leis, no caso aqui divinas, ou como diríamos hoje, leis naturais ou os direitos humanos? Há alguma coisa que meça o direito produzido pelo Estado ou o Estado pode produzir qualquer coisa? Vejam vocês, esse é um dilema que Sófocles já propôs há 2.500 anos atrás e, ao mesmo tempo,
foi o mesmo dilema encontrado pela Corte de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados descobriram os campos de extermínio e tiveram que julgar os agentes administrativos que haviam praticado aquelas atrocidades. Logo, eles, para sua defesa, alegavam que apenas estavam cumprindo ordens e o regime legal instituído na época. Por outro lado, a Corte de Nuremberg teve que encontrar fundamentos para julgar essas pessoas, dizendo que, para além da lei do Estado, haveriam outras regras que elas deveriam se submeter. Ou seja, existem crimes de lesa humanidade. Ou, aqui no caso de Antígona, existe uma lei divina, segundo Antígona, que prescreve que todos os mortos devem receber ritos funerários. E não é a lei de Creonte, de um ser humano, de um homem no poder, que pode dobrar essa lei divina. Logo, esse dilema entre o que a gente pode chamar hoje direito natural ou direitos humanos e direito positivo ou direito do Estado entra aqui em jogo. Se você é preocupado com justiça e injustiça e o que é o direito, essa é uma obra fundamental que pode ser tanto lida e debatida. Eu mesmo li e debati essa obra durante 10 anos, pelo menos 2 vezes por ano, com cada uma das turmas de filosofia do direito, quanto também você pode propor para o seu professor, ou se você é professor, propor para essa turma, fazer um julgamento simulado de cada um dos personagens, seja de Creonte, seja de Antígona. De qualquer forma, é uma obra obrigatória na cultura daqueles que querem se formar em direito. Então, Antígona de Sófocles é a segunda obra obrigatória. A terceira obra obrigatória que eu tenho aqui também é outro clássico, que é Apologia de Sócrates. Nesse volumezinho da LEPM, que é um volumezinho azul, uma versão pocket, ela está encadernada com 2 outros diálogos. Platão escrevia em forma de diálogo. Normalmente, Sócrates é um dos personagens dos diálogos platônicos. Sócrates foi um filósofo que existiu e, inclusive, Platão foi um dos alunos de Sócrates. Contudo, Sócrates foi condenado à morte por ter sido falsamente acusado de corromper a juventude e impiedade, e Platão, quando escreve seus textos filosóficos, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, emprega Sócrates como um dos personagens. Nesse volume aqui, então, escrito por Platão, estão reunidos 3 diálogos platônicos que são fundamentais. Primeiro, Eutífron, que é quando Sócrates vai ao centro de Atenas, à Praça de Atenas, saber do que ele está sendo acusado, e aí ele vai discutir a respeito de piedade e impiedade com Eutífron. Segundo, apologia de Sócrates. Apologia quer dizer defesa. Então, depois de saber da sua acusação, Sócrates resolve defender-se a si próprio. E se tem uma coisa que vai ser discutida aqui nesse diálogo, é a questão da justiça, ou melhor, de nunca se fazer uma injustiça, ainda que a sua vida esteja sob perigo. E por final, Críton, que é um diálogo situado na prisão, depois que Sócrates é condenado à morte através da ingestão de cicuta, que era um veneno, e Sócrates está esperando a execução. E nisso o amigo dele, Críton, chega na cadeia, suborna o guarda e diz: Sócrates, temos que fugir. Você foi condenado à morte, o barco que anuncia a sua execução já está retornando, em poucos dias você será executado, eu já ajustei com o guarda a sua fuga, então temos que fugir para você não ser executado. E Sócrates vivia sob um princípio de sempre autoexaminar-se, uma vida sem autoexame não vale a pena, e segundo, nunca praticar uma injustiça. Fugir naquela situação seria praticar uma injustiça para com a cidade, para com as leis e mesmo para consigo mesmo, diante dos seus princípios de vida, e Sócrates resolve-se por não fugir. Esse diálogo, Apologia de Sócrates, por exemplo, é um diálogo que pode ser tratado também não só a nível de discussão filosófica, a nível de direito, de justo ou injusto, a nível de uma crítica da democracia, em que aqui ela é uma crítica muito severa. Afinal de contas, a democracia condenou Sócrates à morte por virtude de vaidade de questões políticas, mesmo ele sendo inocente. Por outro lado, ele pode ser objeto também de um julgamento simulado que você pode desenvolver com a sua turma, seja você sendo um professor ou você como aluno pode propor para o seu professor desenvolver um debate ou um julgamento simulado. Bem, esses são os 3 livros que são essenciais
para você estudar filosofia do direito. Eu sei que muitas vezes algumas dessas obras, a gente deixa algumas dessas obras para introdução do direito ou teoria do direito e outras em filosofia do direito, mas no teu primeiro e no segundo semestre da faculdade de direito você deve ler essas obras e se o seu professor não recomendar, peça para ele que recomende e realize essas atividades ou você mesmo leia por iniciativa própria. Por outro lado, também poderia ler, por exemplo, A Luta pelo Direito, do Rudolf von Ehring. E tem outras tantas obras que são bem interessantes e que merecem ser lidas. Contudo, para mim, essas são as 3 obras essenciais que ninguém que, primeiro, ensina direito nos primeiros semestres e, segundo, ninguém que estuda o direito nos primeiros semestres deveria deixar de lê-las. Por outro lado, fica a minha sugestão, se você quer uma obra mais completa, mais interessante, mais filosófica e que vai se deter mais profundamente sobre esse tema do direito e da justiça e o que é a justiça e que vai tirar muitas impressões daquilo que você acha que é a justiça, é essa obra Ética Nicômaco. Em verdade, ela não é uma obra a respeito do que seja direito ou uma obra especificamente sobre filosofia do direito, mas é uma obra que vai tratar a respeito da felicidade. Afinal de contas, ética é a ciência que estuda o bem humano e o bem humano, segundo Aristóteles, é a felicidade. Para Aristóteles, a felicidade consiste, acima de tudo, no desenvolvimento das nossas capacidades, entre elas a virtude da justiça. Então, no livro 5º, você vai poder estudar a respeito da justiça, da equidade e do que sejam todas essas questões que podem te ajudar no raciocínio prático. Aliás, ele vai desenvolver um tratado sobre as outras virtudes, que são as éticas, por exemplo, a coragem e a temperança, e as não éticas, por exemplo, a prudência. E como você vai trabalhar com raciocínio prático, essa é uma obra que certamente complementa os teus estudos a respeito da lei para você ser um melhor operador do direito. Não vou te dizer que é uma obra fácil, não vou te dizer que é uma obra de leitura única, você certamente terá que reler ao longo da tua vida essa obra e terá muito proveito, afinal de contas é uma obra que não se dedica tão somente para aqueles que estudam direito, mas para qualquer ser humano que realmente se preocupa em dar um destino apropriado ou um objetivo apropriado para a sua vida. E, obviamente, a justiça joga um papel nisso. Aristóteles termina essa obra falando sobre o que seja a felicidade humana e desdobra essa obra nessa outra, que é a política. Então, enquanto a Ética Nicômaco procura estudar o que seja a felicidade humana, Aristóteles vai estudar na política o que seja a felicidade na comunidade política humana. E aqui vão ter vários conceitos que são fundamentais para quem estuda o direito. Por exemplo, as formas de constituição ou regimes políticos, entre regime régio, tirania, oligarquia, aristocracia, regime constitucional ou república e uma democracia. Além do mais, você vai aprender o que é uma demagogia, como esses regimes podem ser bons regimes, o que é bem comum em cidadania. E como dispor, arquitetar de forma harmônica e que promova o bem comum uma constituição. Assim como a ética estuda o que é o bem humano, Aristóteles diz que o ser humano é um animal político, vive em comunidade, logo aqui você vai ter todos esses conceitos com os quais o direito trabalha, inclusive vai ler muito a respeito da justiça também e da justiça relativa ao regime, por exemplo, relativa ao regime da democracia. Fica uma sugestão, é uma leitura complementar. Em realidade, a Ética Nicômaco eu fui ler 3 anos depois de formado, mas a política eu li no meu primeiro ano de faculdade de Direito, em 92, quando entrei na faculdade de Direito, por indicação do meu professor, não de filosofia do direito, mas de teoria geral do Estado. Por outro lado, em homenagem ao meu professor de teoria geral do Estado, fica indicada também uma obra que é muito famosa, que só deve ser lida, inclusive, depois de se ler a política do Aristóteles, que é O Príncipe de Maquiavel. Porque, enquanto Aristóteles procura promover um regime bom que seja mais justo e bom para todos que integram aquela comunidade, o Maquiavel, ele vai dar a receita do bolo para aquele que Aristóteles chama de tirano, a fim de que ele consiga se manter no poder. Ele vai ensinar várias coisas, vários artifícios para se manter no poder, como, por exemplo, que mais vale ser temido do que amado. E isso pode até valer para um tirano, mas como diz Aristóteles, o que limita a tirania e a vida do tirano
é o próprio exercício do poder despótico. Pois mais cedo ou mais tarde, segundo Aristóteles, ele acaba sendo deposto, ainda que ele imponha temor aos demais cidadãos. E, finalmente, uma outra obra de filosofia também para uma leitura complementar e mais detida, essa obra que é muito interessante, que é a República de Platão. Na República de Platão, você vai estudar a respeito da justiça, ele vai falar em termos de diálogo, e muitas vezes esse diálogo termina em forma de aporia, isso quer dizer sem uma conclusão, mas sempre vendo muitos aspectos a respeito do que seja e do que não seja a justiça. Ou seja, a ideia do Platão é que, escrevendo em forma de diálogo, ele não te dê uma resposta pronta, mas ele te traga para dentro do debate filosófico a fim de que leve você, tendo visto os argumentos por um lado e os argumentos por outro, conclua o que seja justiça. Mas além da justiça, você vai ver muitas outras coisas, como, por exemplo, o Anel de Giges, que é um precursor do Senhor dos Anéis, na medida em que você, vestindo o Anel de Giges, você se torna invisível, e o que você faria sabendo que, invisível, você poderia escapar de qualquer punição da justiça? Ele te leva a pensar nisso. Também vai ficar sabendo do mito de Er, ou seja, será que quando a gente pratica atos de justiça, a gente deve buscar uma recompensa terrena? Deve buscar, sendo justo, mais poder, mais riqueza, mais beleza? Para Platão, a recompensa da justiça está exatamente num ponto transcendente. Não no praticando atos de justiça você se tornar mais rico, nem mais poderoso. Muitas vezes, aquele que é injusto ou que é malfeitor se torna mais rico e mais poderoso através da sua maldade ou da sua injustiça. Contudo, segundo o mito de Er, que era um soldado que pereceu no campo de batalha e foi ao Hades e conheceu o destino daqueles que morriam no campo de batalha, ficou sabendo que os mais maldosos, os patricidas, os que haviam matado seus pais ou os ladrões, pereciam os piores dos tormentos depois da morte. Aqueles que eram justos prosperavam mesmo no além-vida. E os deuses pediram que Er voltasse à face da terra e reportasse aos seres humanos o que ele havia visto, a fim de que pautassem a sua vida de uma maneira justa e boa aqui na face da terra, e evitassem cometer atrocidades. Crendo ou não crendo no mito de Er, aliás, essa é uma das discussões, não é um mito ou uma alegoria religiosa, mas uma alegoria filosófica, está numa obra de filosofia. Então, crendo ou não crendo nessa alegoria de Er, você pode aprender que, ao praticar um ato de justiça, ainda que outros estejam enriquecendo e prosperando, praticando atos de injustiça, você está fazendo o correto e você está recebendo uma recompensa de outro patamar, de outro estado, que não apenas a mera riqueza e o poder. Então, certamente para aqueles que querem estudar direito, querem estudar a justiça e querem ser agentes na prática da justiça, é um livro que forma de uma maneira ética e interessantíssima, aportando valores para a tua formação jurídica que muitas vezes não serão tão claros na lei. Por outro lado, você também vai ficar sabendo aqui a respeito da alegoria da caverna, daqueles que estão presos, voltados para o fundo da caverna e só vivem no mundo de sombras e que são pinçados, trazidos para fora da caverna e enxergam a realidade. Então, para você que tem um espírito filosófico ou mesmo deseja te dedicar de uma maneira melhor e mais séria para o estudo da justiça, essa obra fica altamente recomendável. E evidentemente eu tenho muitos outros livros para indicar para vocês, afinal de contas, eu entrei na faculdade de Direito em 92, concluí em 97, comecei os meus estudos de pós-graduação imediatamente, comecei a me preparar e participar das aulas do mestrado em 2005, concluí meu mestrado, doutorado e pós-doutorados nessa área da filosofia do direito e advoguei durante muito tempo. Entre 94 e 97 realizei estágios, depois abri um escritório de advocacia e até 2011 mantive um escritório de advocacia. Logo, aliei a prática e a filosofia e cada vez mais mergulhei na filosofia porque eu vi da sua necessidade para qualificar o nosso trabalho como operador de direito de uma forma muito mais vigorosa do que a mera repetição da lei. Aliás, nesse mundo que vivemos, em que encontramos várias injustiças e a gente precisa, ao mesmo tempo, é chamado a opinar a respeito delas, seja na vida social, seja nas redes sociais, mas também, no caso dos operadores do direito, mesmo nos processos judiciais,
Esse tipo de formação agrega um valor fundamental para o operador de direito. Eu mesmo, quando estudei direito, não se chamava faculdade de direito, mas ciências jurídicas e sociais, porque trazia todo esse valor humanístico que agregava um fundo axiológico, um fundo de valores na nossa formação e não meramente uma decoreba ou uma leitura de leis e de decisões judiciais. E com isso eu encerro esse vídeo tendo a esperança de que pelo menos essas 3 obrinhas pequenas e maravilhosas, que são clássicos da humanidade, você leia e debata com os teus colegas e os teus professores. Um grande abraço e uma boa semana, são os votos do professor Leandro Cordioli.